E aí pessoal, beleza? Já indo aí para mais um vídeo dessa noite, primeiro do dia, né? E dessa vez de NBA, né? Hoje eu não consegui acompanhar o NBB, né? Eu vou tentar assistir um condensado e trazer um pouco do resumo do que foi aí Rio Claro e Flamengo, mas hoje falando de NBA, né? NBA que o jogo onde as estrelas estavam no banco, né? Onde as estrelas estavam assistindo, né? O jogo que a gente não pôde ter o nível máximo das duas equipes, né? Mas foi um jogo bem revelador, né? Então antes de iniciar aí o vídeo, né? Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, nos ajude a crescer aí, cumprindo as nossas metas aí de inscrição, né? A nossa meta da semana seria 10 inscrições. Não sei se consigo aí até amanhã fechar essa meta de 10 inscritos, né? Pra gente poder é, colocar uma outra meta. Peço muito a ajuda de vocês, compartilha, ajuda a gente a crescer aí. Fechou? Tentando aí fazer um pós-jogo um pouco mais rápido para vocês de acabar de sair do jogo já tem algo para poder ouvir sobre o jogo, né? Aqueles que são mais apaixonados a ele, aí seja pelo Memphis, seja pelo Mavis, ou seja pela NBA em si, tá bom? Então vamos lá analisar esse jogo, né? Jogo que foi lá em Dallas, né? O jogo aconteceu lá em Dallas e, cara, se iniciou ali um, um desenho do que iria ser, que seria um jogo muito pegado do começo ao fim. As duas equipes sofrendo muito com as lesões dos seus grandes jogadores, né? O Dallas ainda sem Curry, né? Que a gente não sabe aí ainda quando retorna com exatidão, né? A gente tem aí o Anthony Davis que deve retornar aí nas próximas semanas, então já é um retorno um pouco mais perto. A gente não teve também hoje o D'Angelo Russell, né, que vinha sendo esse armador, né, para ajudar, né, a equipe, né, então não tivemos esses três, né, já na equipe no Memphis a gente não teve a principal estrela, né, que é o Ja Morant, né? Não tivemos também o melhor defensor aí, um dos grandes defensores da liga, que é o Jackson Jr., também não tivemos. E também não tivemos aí o segundo sexto homem da última temporada, que foi o Ty Jerome. Então a gente não teve, né, na partida de hoje esses destaques, né, essas grandes referências das duas equipes, né? E assim, cara, mostra muito do que é o problema desse Dallas, né? Dallas iniciou o jogo, né? Um jogo de muito igual para igual, Dallas dependendo bastante das bolas internas, das individualidades internas ali da equipe, né? Duas gratas surpresas nesse início de jogo, né? Primeiro foi assim, eu não sei, a última vez que eu fiz um vídeo ainda mais de Dallas foi talvez a estreia do Cooper Flag, né? Aquela estreia onde eu acho, né? Tô tentando lembrar aqui, mas onde o Jason Kidd queria colocar o Cooper Flag armando e tudo mais e tal, depois daquele vídeo, né, que eu gravei, fui tentar dar uma olhada de como ele jogava no universitário, como eu nunca não acompanhei ele nesse período dele de universidade, né, e assim, vi que ele era um 3-4 ali, né, basicamente que me vem na mente quando olho para ele, quando olho as valências dele, o jogo dele ali, né, e assim, meio que atrapalha aquilo que ele tem de melhor, né? Você já não tem as suas grandes estrelas participando ali em um grande número de jogos. Você tem como uma referência para o futuro um cara como o Cooper Flag para puxar essa equipe, para ser a estrela dessa equipe, e você simplesmente tira ele de posição, colocando ele em uma posição onde não o favorece no nível máximo, né? Então, o Jason Kidd hoje aí, né? Não sei como tem sido os jogos anteriores. Talvez eu acredito que nos jogos anteriores já corrigiu essa questão, né? Mas hoje já deu para ver que se enxerga melhor, né? Como montar esse Dallas, né? Já usando
um armador de ofício, um 2, e aí já tá na posição 3, né? Uma posição ok, uma posição que ele vai jogar, vai ser longevo aí dentro da liga, né? E assim, uma das boas notícias pro Dallas foi o armador, o Brandon Williams, né? Ele foi uma das gratas surpresas da equipe do Dallas, viu? Fez aí seus 18 pontos, tá? Deu 4 assistências, fora que movimentou muito o ataque, né? Ele dentro das suas capacidades, das suas individualidades, conseguiu produzir jogo, né? Não dependendo do, da individualidade somente do Flag, somente do Clay quando entra, né? Clay que assim, beleza, você tem um grande pilar vindo do banco, etc. Mas, cara, o Clay ele precisa sair jogando. Ele precisa sair jogando, né? O Max Christie, eu não achei que ele foi tão ruim, né? Por mais que ele só tenha feito 9 pontos, etc e tal. Ele deu uma dinâmica legal para a equipe. Mas, assim, entre você começar com um cara que pode te entregar já de início uma explosão de bola de 3, né, uma chamada de atenção muito grande já desde o início do jogo, né, até para poder gerar espaço, gerar jogo para outros jogadores, eu já iniciaria com ele, né, deixá-lo à margem, né, deixar ele fora da rotação forte, né, por mais que assim o modo como o Kid rodou aqui, né, ainda contemplou, a gente vê Clay e Flag, né, junto com Williams, né, então assim, ainda consigo contemplar, mas eu acho que desde o início seria melhor para o funcionamento do Dallas, até porque não se conta ainda com as grandes estrelas, então quanto mais jogadores cascudos, referências, já iniciar o jogo, né, diminui um pouco a pressão do próprio menino, do Cooper Flag, que ainda está tentando se adaptar no meio desse rojão que é o Dallas, né, no meio desse canhão que é o Dallas, e assim, precisa ter um olhar mais atento a isso. Né? Então o primeiro quarto foi assim mais pegado, foi um jogo de igual para igual, um jogo que o Memphis precisava fazer. Né? O Memphis não contava com as suas principais estrelas e ali basicamente teve que contar com o seu coletivo, né? E que no segundo quarto, né, acabou não dando certo, né? Mas conseguiu segurar um tanto esse ímpeto do Dallas, né? Foi 22-25 o segundo quarto, né? Fechando ali em diferença, né? O primeiro quarto foi um ponto aí para Dallas, o segundo já foi 3 pontos, fechando o primeiro tempo em 4 pontos de diferença para Dallas, né? Mas tivemos o quarto quarto, e aí o quarto quarto foi de recuperação total do Memphis, né? Destaques aí, principalmente pro armador da equipe do Memphis, que estava hoje em quadra, né? Que é uma das gratas surpresas aí da equipe do Memphis, né? Acho que se existe uma coisa que aconteceu nesse jogo de hoje que foi um ponto positivo, foi a entrada do Ken Spencer, que, cara, que partida, assim, né? O comentarista lá da ESPN falou que ele não é um armador de ofício, mas assim, com o tamanho que ele tem, com a bola que ele jogou hoje, demonstrou, ele para mim ele é um armador de ofício. Ele é um armador, um cara que vai trazer tranquilidade na condução de bola, vai trazer uma grande ameaça no jogo, porque é um cara que põe bolas de fora, um cara que tem um bom repertório em bolas internas e um cara que sabe distribuir bem o jogo, né? Ele terminou aí, não sendo um armador de ofício, ainda terminou com 5 assistências, pô, muito bom, 17 pontos, 5 assistências, participou bem do jogo ali, né? Converteu 3 bolas de 3, né? 3 bolas de 3, então assim, é um jogador muito interessante aí que vem aparecendo aí nessa rotação já um pouco tanto quebrada do Memphis, né? E assim, o Memphis ele já nesse segundo tempo, na verdade no primeiro tempo, já se demonstrava seja uma equipe com mais finesse, com mais recurso, com mais cara de time organizado do que o Dallas, né? Dallas ali
dependendo muito das suas individualidades, dependendo bastante das bolas internas. Então, assim, o jogo ali do final do segundo quarto e já no terceiro quarto se mostrava um jogo desenhado para o Memphis ganhar, na minha visão, né? Muito pelo que o Memphis fez ofensivamente, né? Ele trabalhou bem a bola, ele não ficava ali o tempo todo querendo que o Aldama fizesse ponto, o tempo todo que o que o Idey tentasse fazer somente bolas de rebote, etc. Mas sim uma equipe que participou coletivamente, né? A entrevista ali do final do próprio Ken Spencer falou, né, sobre a importância do coletivo, né? Então é uma equipe que jogou muito bem organizado, né? Não estou acompanhando assim com bastante afinco aí a temporada do Memphis, mas pelo que eu pude ver no jogo de hoje, é uma equipe que tá, que tá procurando ter uma cara de time, né? Uma cara de equipe organizada, né? Defensivamente. Conseguiu ali neutralizar as ações do Flag, né? Flag teve muita dificuldade de ter o seu jogo interno bem perto da tábua, né? Ele teve que fazer arremessos contestados, arremessos ali de meia distância com o cara bem perto, né? A equipe do Memphis conseguiu ali tirar a produção do Klay Thompson, por mais que ele tenha feito 22 pontos ali, né? Mas assim, poderia ter sido muito mais, né? Poderia ter sido muito mais, e os arremessos que ele colocou são arremessos de Klay Thompson, né? Arremessos com mão na cara, arremessos próximos. Então, assim, né? O trabalho defensivo de Memphis hoje também foi ali incrível, né? Segurou em todos os quartos a equipe do Dallas, não deixando eles abrirem, né? Quando estava com a vantagem, e quando venceu, conseguiu controlar bem a equipe do Dallas, né? E aí o último quarto, né? Fechando aí o quarto a quarto, né? Foi 26-23 para a equipe do Memphis, né? Ali aquele final, uma trocação, né? Dois para lá, dois para cá, que é um memezinho, né? Dois para lá, dois para cá. Foi assim, né? Dois Aldama, dois lá uma bola de dois lá dentro, né? Uma bola de três do Flag, uma bola de três do Ken Spencer. Então foi uma trocação bem franca ali, né? Que acabou ali com mau desenho do movimento ali, com um arremesso de muito longe ali do Klay Thompson, né? Num passe errado do Klay pro, pro Cooper Flag, uma devolução ali pro Klay bem longe, ele arriscou, errou, aí depois lá na frente o Memphis conseguiu concluir e fechou o jogo em 102-96, tá? Os destaques, né, o jogador da partida no Playoff of the Game foi o Santi Aldama, né? O Santi Aldama ali fez 20 pontos, pegou 8 rebotes, deu 4 assistências, né? Outros destaques aí teve os próprios Akide, que teve duplo-duplo, né? 12 pontos, 15 rebotes. E o destaque mais especial da noite para mim, na minha opinião, que foi o Ken Spencer com 17 pontos, com 5 assistências e 4 rebotes, né? Sendo que 3 deles foram rebotes defensivos, né? Por mais que ele seja um cara pequeno, conseguiu ali participar com 4 rebotes. Isso é muito bom, isso é muito positivo, tá? Cara, a equipe do Dallas assim, ela tem um problema hoje, né? Esse problema é falta de organização tática, né? A gente viu nos bastidores, né, a demissão do GM, né? A gente viu, enfim, essa movimentação e tal, e tudo isso é reflexo, né? Você não tem um time equacionado para se jogar do jeito individual, né? As suas melhores peças não estão presentes, né? E assim, o jeito que o Dallas joga, né, o jeito que o Dallas joga, acaba prejudicando muito o desenvolvimento do Flag, né? Acaba prejudicando muito. Porque assim, se você tem um cara, se você tem a primeira escolha, você escolhe esse cara, que é um cara apontado para ser uma das grandes estrelas da liga, né, nos próximos anos, né? Primeiro a gente sabe que as coisas não acontecem assim, né? Na primeira temporada e o boom, né?
mas precisa se iniciar uma mentalidade depois dessa burrada que foi ter trocado do Luka, né? Precisa se já iniciar uma mentalidade de que, meu, se o Cooper Flag ele vai ser o meu melhor jogador daqui a algum tempo, eu preciso começar a preparar uma estrutura de jogo para que ele seja acomodado ali dentro dessa estrutura e a gente consiga extrair as melhores valências dele. O Cooper Flag não é o cara que vai ficar o tempo todo com a bola na mão. O Cooper Flag não é o cara para ficar jogando o tempo todo no pick and roll. O Cooper Flag não é o Luka. O Cooper Flag não é o Kyrie. O Cooper Flag é um cara que vai fechar os movimentos, vai fechar as jogadas e quando precisar jogar um contra um, o um contra um dele ou é fora ali, né, com um cara menor, né, dentro do contra um de frente, né, que a gente chama, né, ou no contra um embaixo, jogando de costas, depois virando, etc. Esse é o jogo dele, essas são as valências dele, ou no contra-ataque, contra-ataque veloz, ali, tipo, gerando bolas ali fáceis, né, mas assim, a equipe do Memphis precisa construir um jogo onde o Cooper Flag termine os movimentos, onde ele termine as jogadas, né? É agoniante assistir um jogo do Dallas e ver que grande parte das bolas não são para ele fechar, não são para ele fechar, né? Ah, e não é porque ele está sendo super bem marcado ou não está tendo espaço, não é isso, não é isso. Os movimentos que o Dallas gera, né, acaba contemplando aleatórios, né? Às vezes termina na mão do Williams, às vezes termina na mão do Christian, às vezes termina na mão do Gafford, às vezes termina na mão... E assim você vai diminuindo a confiança do seu melhor jogador e você perde as valências e o potencial do que ele tem. Assim, basicamente você acaba não tirando o melhor dele, né? E colocando ele para baixo anemicamente, né? Ele matou a bola de 3 ali no final, ele meteu a mãozinha pra cima porque, cara, não tava bem e já não tava se sentindo bem. Né? Não digo com a equipe, com a franquia, etc. Não tô falando isso, tô falando se sentindo bem com ele mesmo. Né? Então, o Dallas precisa se preocupar urgentemente em mudar isso. Né? Se for para mudar um técnico, que seja mudar o técnico, mudar a estrutura, pensar já em alguém que consiga extrair tudo isso, ou dar esse aperto no Jason Kidd para começar a pensar nisso. Porque, cara, já se iniciou a temporada, iniciou do jeito que foi, perdendo muitas peças e agora trabalhando como se você não tivesse uma peça de referência daqui a algum tempo. Assim, é um trabalho muito ruim nesse começo do Jason Kidd, muito ruim. Né? E falando um pouco do Memphis, cara, um trabalho muito legal feito pelo Memphis. Memphis que perdeu muito com a saída do Bane, né? E assim, vai ter certas dificuldades para jogar, né? Sem as suas referências, sem as suas estrelas, mas demonstra ser uma equipe que tem uma cara, que tem o norte, né? Que tem uma ideia. Você consegue ver uma ideia clara ali do técnico, né? De jogo organizado, de jogo que busca, né, a coletividade, né? Já que as individualidades não são tão ressaltadas, as coletividades acabam potencializando peças individuais ali que tenham um pouco mais de qualidade, como o Santi Aldama, como o próprio Zach Eden, né, como o próprio Williams Jr. Então, até o KCP conseguiu ajudar com dois dígitos aí na pontuação. Então, é uma equipe ali que tem esse quê do técnico, né? Você consegue ver a mão do técnico dentro dessa equipe. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha análise. Desculpa aí ter passado aí do tempo que eu costumo falar, né? Que é 15, 13 minutos, já estamos em 19, tá bom? Mas precisava botar para fora aí as impressões do jogo de hoje. E aí, gostou? O que você achou do jogo? Comenta aqui. Vamos discutir aqui ao longo da semana nos comentários aqui embaixo, fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.